professor Vinícius. Muito obrigado por sua excelente exposição acerca de um tema relevante na ótica não apenas do direito penal, mas, por que não, do processo judicial brasileiro como um todo. O próximo palestrante desta tarde é o professor Brian Oneal da Rocha. Ele é professor de Direito e Inovações Tecnológicas pelo Centro Universitário Vale do Salgado, autor do livro Manual Sistematizado de Direito Digital, pós-graduado em Direito Digital e Gestão da Inovação e mestre em Desenvolvimento Local, vai nos falar sobre o tema Características Gerais do Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014. Olá, boa tarde a todos. Quero aqui agradecer à professora Ingrid pelo convite, na qual saúdo aqui toda a organização. Muito obrigado, me sinto muito agraciado aqui pelo convite, tá? Queria também agradecer aqui aos colegas, professores, em nome aqui do coordenador do curso de Direito da Univers, professor Wenson Marques, que também será palestrante logo mais, então, deixo um abraço a todos. O tema de hoje, então, rapidamente aqui, né, vamos trazer algumas características gerais do que é o Marco Civil da Internet. Essa lei que foi tão importante até hoje, é importante na nossa regulamentação dos direitos na internet. Só para falar um pouquinho desse contexto, né, eu trouxe aqui uma pergunta que vai nos guiar aqui durante toda essa apresentação. Por que surgiu, então, o Marco Civil da Internet no Brasil? No final dos anos 90, com a popularização da internet, a gente teve aí vários episódios famosos, o contexto das redes sociais entrando aqui no Brasil também. Então, a gente passou por vários anos sem ter uma norma específica que viesse regulamentar, que viesse dizer o que poderia, né, quem poderia ser responsabilizado por certas condutas até então que ficavam abertas. Muita gente achava que a internet era uma terra sem lei. E aí a gente precisou, então, pensar em algo que viesse e regulamentasse, uma base, um marco que viesse e solidificasse algumas situações. Na verdade, o Marco Civil, essa lei 12.965 de 2014, ela surgiu de um contexto de vários anos de discussão, vários anos aqui de debates, até que constantemente apelidada de Constituição da Internet. Olha só, ela serviu de base para várias outras legislações que vieram logo a seguir, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o Marco Civil, ele surge, então, para proteger os usuários e também os provedores. Aqui a gente tem uma gama de direitos, de princípios, inclusive aqui vários do artigo 5º, né, dos direitos fundamentais são repetidos aqui, como liberdade de expressão, privacidade, a própria proteção de dados já estava prevista aqui no Marco Civil em 2014, né, só em 2022 que viemos ter isso incluído na nossa Constituição Federal. Então, o Marco Civil, ele serviu de base aqui para diversas legislações. A gente tinha até então uma ideia, né, antes do Marco Civil, que a doutrina costuma chamar de notice and take down. Significa o quê? Bastava uma simples notificação para o provedor que aquela informação poderia ser retirada, ou deveria ser retirada em até 24 horas. Só para exemplificar, aqui nesse contexto, imagine que você realizasse uma postagem, alguém se sentisse ofendido por essa postagem, e logo em seguida o provedor, com medo de alguma decisão, de alguma represália judicial, ele mesmo retirava essa postagem. Isso feria liberdade de expressão, feria diversos direitos já consolidados na nossa Constituição, e esse sistema do Notice and Takedown, ele acabou se consolidando na própria jurisprudência, no STJ. Trouxe aqui rapidamente, só para a gente poder enxergar aqui mais ou menos como funcionavam esses informativos, trouxe aqui o 558, a responsabilidade desse provedor chegava a ser solidária. Então imagina, você postava alguma coisa, alguma bobagem, e o próprio provedor, o Facebook, o Instagram, também poderia ser responsabilizado de forma solidária. Isso, esse entendimento, ele teve vigência até a edição do Marco Civil. Com o Marco Civil, e como a gente já falou aqui, trouxe alguns princípios, algumas ideias também dos direitos fundamentais. A gente tem aqui quatro grandes princípios, na verdade, quatro grandes aqui poderes, se assim a gente pode falar, que dão sustentabilidade a essa norma.
tanto temos a liberdade de expressão, como temos que fazer a proteção da privacidade, mas também a proteção de dados e a neutralidade. Aqui a gente precisa fazer um adendo em relação ao princípio da neutralidade, que até então é uma novidade dentro do nosso ordenamento. Qual é a ideia do princípio da neutralidade aqui? É que não pode haver privilégios e nem discriminação em relação aos pacotes de dados. Imagine você acessar, aqui estamos na plataforma Meet, YouTube, mas imagine eu acessar o Zoom ou acessar um outro site de vídeos e quando eu acesso esse site eu tenho uma conexão diminuída, né? Existia às vezes alguns consensos. Imagine você acessar Netflix e ela tem uma velocidade reduzida em relação à Amazon. Então, essa discriminação nos pacotes de dados não pode existir. Claro, se você pode pagar uma internet um pouco mais rápida, isso vai ser ok, não tem problema. O problema é haver essa discriminação. Em alguns sites eu tenho uma redução no meu acesso, em outros eu tenho uma celeridade, evitando assim que eu tenha acesso a alguns tipos de conteúdo, a depender, quem sabe, de uma ideologia desses provedores. Então, a neutralidade imposta no nosso legislativo, pelo nosso legislativo aqui como norma, foi uma vitória bastante interessante e agregou bastante valor aqui na ideia do nosso Marco Civil. Então a gente tinha aqui liberdade de expressão e privacidade já no nosso ordenamento, mas a neutralidade foi aqui um tripé que ajudou bastante essa ideia de consolidação. Então, o que é que a gente tem hoje em relação a essa responsabilidade civil desses provedores? É interessante falar que, apesar de ser marco civil e de não ter relação direta com crimes informáticos, os nossos delegados, a nossa polícia, ela utiliza o marco civil como fonte aqui, tá, de pesquisa. Imagine necessitar de uma quebra de dados, imagine precisar de IPs, né, dessas informações de alguns provedores de aplicação e os próprios delegados conseguem fazer esse pedido judicial e conseguem informações através desses artigos que a gente não vai ter tempo suficiente para expor, mas que são abordados pelo Marco Civil. Em relação à responsabilidade, o que foi que mudou com a vigência dessa lei? Na verdade, a gente tinha um sistema de notice and takedown. Eu notificava e a rede social, com medo, já retirava. O que é que passou a vigorar? Agora, a rede social só pode retirar essa informação se houver uma decisão judicial. E caso haja decisão judicial e ela descumpra, aí sim ela vai poder ser responsabilizada. Esse, então, é o teor dos artigos 19 do Marco Civil. Ele fala que esses provedores de aplicação somente podem retirar e ser responsabilizados se houver uma ordem judicial. Existe alguma exceção legal para isso? Existe sim. Nos casos de nudez, nos casos em que há sexo ou nudez explícita, a própria rede social pode retirar com a simples notificação. Isso é o teor do artigo 21 do Marco Civil, tá? Então, aqui nesse caso, havendo cena de nudez, o Facebook precisa de uma ordem judicial para retirar? Não. Aqui foge a regra. Aqui basta uma simples notificação que esse conteúdo deve ser retirado. Caso não seja retirado, vai haver aqui uma responsabilidade subsidiária da rede, do provedor de aplicação. A jurisprudência, ela vem acrescentando só mais um caso, que é o caso dos menores. Caso haja também alguma foto envolvendo menores, a jurisprudência vem entendendo que, apesar de não estar positivado no nosso Marco Civil, também basta a simples notificação para retirada. Agradeço aqui, então, mais uma vez, tá? Queria fazer alguma explanação geral aqui do que seria o nosso Marco Civil, trazer algumas características básicas, falar um pouquinho dessa responsabilidade. Espero que vocês tenham apreciado e deixo aqui minhas redes sociais para quem queira conversar ou aprofundar no tema, né? Temos diversos artigos sobre a temática. Boa tarde a todos. Excelente, professor. Professor Brian, é muito contundente a sua palestra, a conferência acerca desse direito, um direito digital, um direito à conexão que, muito embora seja inerente a todos nós, porque todos somos potenciais usuários de equipamentos como estes voltados à transmissão de informações, computadores, celulares, enfim, nós estamos imersos nesse universo, então os nossos direitos não podem ser negligenciados mesmo quando
por exemplo, nos sites nos deparamos com a falta de acessibilidade, a falta de recursos que permitam, inclusive, recusar cookies. É porque esses cookies rastreiam, de fato, tudo que fazemos, em tudo que entramos, a famosa pegada digital tem repercutido, às vezes, negativamente, como invasão de privacidade e vírus, enfim. Bom, nós temos, segundo a programação, um momento para a participação da assistência, né? Vamos ouvir se temos algum comentário no chat do YouTube, ou se os professores, os conferencistas têm perguntas uns em relação aos outros, se alguém deseja fazer uso da palavra neste momento. Bom, eu vou, aproveitando essa interação, né, eu vou fazer a seguinte pergunta ao Dr. Brian. Se o Dr. Brian acredita que a inclusão seria interessante ou seria viável a inclusão de disciplinas como direito digital ou direito cibernético nas provas de concurso da OAB, e se isso é apenas mais uma forma de ampliar a quantidade de matérias a serem estudadas, como muitos estudantes acabam dizendo, né, nas entrelinhas, né, alguns estudantes acabam, vou ter que estudar mais, eu poderia aprofundar isso numa ocasião posterior, ou então, na verdade, é uma necessidade dos tempos, se de fato o estudo do direito digital tem sido levado a sério no Brasil com o adequado posicionamento, ou então ainda há um caminho muito largo, muito longo a ser trilhado. Gostaria de ouvir quanto a isso. Agradeço a pergunta, Ramiro, muito pertinente, inclusive, a gente tem conversado bastante sobre esse tema, porque muita gente pensa, o direito digital precisa ser estudado porque logo mais vai cair no OAB, logo mais vai cair em concurso, mas a verdade é que já está caindo. Se a gente pegar a prova de direito civil, se não me engano, do exame passado, já caiu uma questão sobre Lei Geral de Proteção de Dados junto ao conteúdo de direito civil. Então, essa já é uma realidade, não é mais algo para o futuro, a gente precisa se preparar agora. Então, quando a faculdade já traz uma cadeira de direito digital, ou no nosso caso, direito de inovações tecnológicas, logo nos primeiros semestres, a gente já fomenta a ideia do aluno de já pensar aquele direito penal, de já pensar aquele direito civil já no digital. Porque quando ele sair, depois dos 5 anos, ele não vai ter mais aquele crime de calúnia, aquele crime contra a honra, né, que a pessoa vai até o vizinho e fala alguma coisa, não. Agora vai ser via internet, via computador, via dispositivo informático. Então, essa já é uma realidade. E os nossos alunos precisam estar preparados desde já da graduação para esses novos desafios. Obrigado. Obrigado, professor. Então, nós temos alguma pergunta no chat?